Após um naufrágio, o único sobrevivente agradeceu a Deus por estar vivo. E este sobrevivente, ele foi parar em uma ilha deserta, fora de qualquer rota de navegação. E ele agradeceu novamente. Com muita dificuldade e com o resto dos destroços que sobrou do barco, ele conseguiu construir um pequeno abrigo para se proteger do sol, da chuva e dos animais. O tempo foi passando e a cada alimento que conseguia, ele agradecia. Um dia, voltando da caça e da pesca, ele encontrou seu abrigo em chamas, envolto por várias nuvens de fumaça. Desesperado, ele gritava e chorava. O pior aconteceu! Deus, por que fez isso comigo? Chorou tanto que adormeceu, profundamente cansado. No dia seguinte, ele foi despertado por um navio que se aproximava. Viemos resgatá-lo, eles disseram. Como souberam que eu estava aqui? Ele perguntou. Vimos o seu sinal de fumaça, eles responderam. Muitas vezes na nossa vida acontecem diversas dificuldades e que às vezes essas dificuldades estão sendo tão desafiadoras pra gente que a gente não consegue agradecer. A gente não consegue enxergar o lado bom daquilo. E muitas vezes abate, né? A gente fica abatido, bate aquele desespero, aquela angústia, aquela vontade de desistir, aquela vontade de sair correndo, enfim. Só quem passa, né, por dificuldades assim tão difíceis na vida e que parece que tá sendo um loop infinito, que aquilo não tá passando, é que sabe como é. Mas assim, a lição que a gente traz, né, disso é ressignificar. Por que aquilo está acontecendo comigo? Na verdade, a gente, né, pode perguntar a Deus qual lição, né? Qual lição, Deus, que eu posso tirar desse desafio? O que eu preciso aprender para que eu passe por essa dificuldade melhor e para que eu passe de fase? Porque a vida é como ela fosse uma fase, né? Como se fosse uma escola, cada ano, né? A gente vai passando e aquilo, quando a gente passa de fase, a gente passa de série. E aquilo não se repete. Às vezes aquilo parece que acabou, mas lá na frente se repete de uma outra maneira. Porque, na verdade, a gente não internalizou o aprendizado que aquela dificuldade ela quer nos trazer. Por isso que é tão importante a gente agradecer, a gente ser verdadeiramente grato. E nem sempre é fácil, né, gente? Nem sempre é fácil, eu digo por mim mesmo. Muitas vezes a gente tá lidando com aquilo firme, porque aí quando a gente pensa que aquilo tá demorando tanto, começa a bater mesmo o desespero, a angústia. Por isso que é tão interessante a gente tirar esse aprendizado, né? Buscar mesmo essas reflexões sobre a vida. O que a gente pode fazer, né? O que a gente pode fazer para ter o autocontrole emocional, ressignificar, né, as dificuldades da vida, para que a gente possa viver e passar por elas da melhor maneira possível. E saber que sempre tem um Deus que olha por nós, que tudo tem um propósito, tudo tem um aprendizado. E pensar, né, firmemente que aquilo vai passar. Outra coisa também que o amadurecimento, né, pessoal, a gente buscar esse autoconhecimento, esse amadurecimento e sempre a orientação de Deus é buscar a intuição, que é a voz de Deus falando dentro da gente. Porque tem dificuldades que a gente precisa saber, que a gente precisa sair dali, no sentido de que a gente precisa se locomover para sair. E tem outras que a gente precisa confiar que Deus está trabalhando no agir dele, porque não está no nosso controle e que a gente também vai ter a solução, a gente vai ter a nossa vitória. Por isso, gente, sempre busquem as coisas de Deus, as coisas do alto, né? Dentro da sua fé, cada um, né? Não sei como você chama Deus, se é o universo, se é Deus, enfim. Mas aquilo que é além, né, da nossa compreensão, né? E tendo isso em mente, eu tenho certeza que a gente vai passar por essas dificuldades, por esses desafios, de uma forma a não se desesperar, a não perder a fé e a esperança de que dias melhores estão por vir. Algum tempo atrás eu ouvi também um relato de uma pessoa que eu sigo aqui no YouTube, que eu acho que tem tudo a ver com essa história, e aí eu resolvi trazer esse relato para compartilhar com vocês. Ela contou que na casa dela, ela comprou a casa nova. Só que a casa, desde que ela comprou, passa um tempo, passa outro, aparece algum probleminha. E sempre teve um cheiro muito forte, um cheiro de esgoto nos banheiros. Coisa que ela fica até com vergonha, né, quando vem as visitas e tal. E é uma coisa desagradável, né, gente? Quem que gosta de cheiro ruim? Cheiro de esgoto é horrível. E aí, se eu não me engano, no lavabo da casa dela, teve um dia que apareceu um rato.
Ela achou aquilo, falou: "Meu Deus, não acredito, além desse cheiro horrível, apareceu um rato que é um bicho, além dele ser inteligente, mas ele é muito nojento, né, um rato que vive em esgoto, essas coisas". Ela falou: "Gente, mas como que pode?". E aí ela estava, né, trazendo os pedreiros lá pra ver, e vários deles estavam falando que ela teria que quebrar a estrutura, fazer uma reforma, assim, muito grande no banheiro. E aí quando apareceu esse rato, ele falou: o pedreiro falou: "Mas estranho, não pode ter aparecido". Ela falou: "Não, mas apareceu". E aí eles foram ver por onde o rato tinha passado. Foi uma coisa assim a história. E aí eles perceberam que, numa parte lá, num determinado pedacinho ali do banheiro, eh, num determinado encanamento, estava faltando uma peça pequena. E aí o namorado dela percebeu que faltava essa peça pequena, e aí o que aconteceu? Compraram a peça e colocaram ali. Gente, acabou o mau cheiro, vocês acreditam? Que era só uma pecinha pequena que estava faltando, que resolveu o problema dela. E aí disso ela tirou a conclusão que, às vezes, tem uma coisa que já tá sendo um desafio pra você, que no caso o mau cheiro tava sendo um desafio pra ela enorme. E apareceu o rato, pra ela aquilo foi o fim do mundo. Só que o rato, na verdade, ele foi a solução, porque através do que ele apareceu, que eles foram ver o que tinha acontecido, por onde ele passou, coisas assim, eles descobriram que estava faltando essa peça. Então, muitas vezes, o que parece ser a pior coisa do mundo, parece ser o fim do mundo, aquilo que você já não está aguentando mais, pode realmente ser a solução para o seu problema. Então a gente, aquilo, né? A gente agradecer sempre e pedir Deus orientação. E sempre se perguntar mesmo qual a lição que a gente pode tirar daquele desafio, né? Porque todo desafio, toda dificuldade, ela traz um aprendizado. E a gente, através do nosso amadurecimento, daquilo que a gente busca, de autoconhecimento e de muita oração, né? De muita oração mesmo, a gente vai conseguindo entender essas coisas e viver melhor, né? E ser agradecido até pelas dificuldades. É isso, gente. Hoje foi essa reflexão que eu quis trazer para vocês, né? Esse aprendizado, né, que eu quis trazer para vocês em relação a isso. Porque é um aprendizado e tanto, né? A gente poder conviver com coisas que não são agradáveis, coisas que são desafiadoras, mas que a gente tem aquele sentimento de gratidão. A gente sabe que aquilo não é o fim do mundo, que aquilo é uma situação que ela também vai passar. E que tudo a gente pode trazer uma lição, um aprendizado para a nossa vida. Desejo que você tenha um lindo dia, uma excelente semana e uma excelente vida. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!